prazer, eu sou Alexandre Medeiros, né? Sou animador, trabalho com o robô Bumblebee e também estou aqui na TV Relacionamento. Estamos ao vivo no programa Quadrinhos para Quadrados e Redondos. Todas as semanas nós convidamos aí vários profissionais para falar da Nonart. O nosso convidado desse bloco é o André Farias. André, muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigado você pelo convite. Tá ótimo. André, para os internautas conhecerem um pouquinho mais sobre você, depois nós vamos mostrar a sua obra. Fala um pouquinho aí desde a sua infância aí, como é que você enveredou aí por esse caminho aí, entre tantas profissões que existem no mundo? Bom, comecei a ler quadrinhos, né, por conta do meu tio, que lia muito Tio Patinhas, Mickey, né? Disney, né? Disney, Tá. isso. E eu gostava muito de vê-lo, né, à mesa, lendo. Então eu acabei tomando gosto, ele tinha uma coleção enorme. E ele gostava, dava risada? Sim, tudo, com muita frequência. Né? Tinha um personagem, o Peninha, sim. Que depois eu acabei pegando bastante afeição a esse personagem. Virou até um apelido na família. E ele gostava muito desse personagem. Então, acho que empaticamente eu acabei pegando o mesmo costume que ele. Né? E foi uma porta, na verdade, para depois conhecer outros quadrinhos, né? Quadrinhos de super-herói, que durante bastante tempo foi algo que eu li bastante. Desses super-heróis, você tem alguma predileção? Olha, a gente sempre tem um personagem durante uma época, perfeito, né? Então, tá. Acho que lá atrás, bem no comecinho, eu gostava bastante do Batman, do Super-Homem. Depois, já mais na época da adolescência, eu gostava muito do Sandman, né? Um personagem que marcou a época do Neil Gaiman, né? Isso. Enfim, cada época eu acho que depois eu gostei muito do Preacher, né? Um personagem bem interessante, o Jess Custer. Certo. E, enfim, cada época eu acho que teve um personagem preferido. Perfeito. Tá ótimo. E fala um pouquinho do seu trabalho agora pra gente. Se você quiser, e que já vai mostrar demais também, fica à vontade. Então, tem um trabalho, né, que é o trabalho mais recente, que é o Draconia, né, aquele lá? Esse aqui, na verdade, é uma ilustração da Germana Viana, que faz parte do coletivo CBGB. Tá, né, que veio aqui com a gente também. Legal. Isso, já esteve aqui no programa. Perfeito. Esse coletivo, a ilustração sou eu, é uma piada visual aí. Muito legal. Muito joia o trabalho da Germana. E o CBGB é um coletivo, né, que junta os trabalhos da Germana, do Paulo César Santos, que é o ilustrador do Draconia, que é o nosso trabalho, e o André Freitas com o trabalho dele, que é o Osmo. Né? Então, a gente resolveu fazer um coletivo, unir forças para não só para divulgar o nosso trabalho, o nosso primeiro trabalho, né? Mas para fazer coisas juntos também. Né? Então, esse aí foi um post que a gente fez, a Germana fez há algumas semanas. Perfeito. Esse é o Draconia. É o nosso quadrinho, meu e do Paulo. O Draconia é uma história de vampiros, né, que mais ou menos, a gente pensou mais ou menos como uma série de TV, né, com 9 histórias, seriam 9 episódios. E o quadrinho seria como na Netflix, você pode ver todos os episódios de uma vez só, como se fosse uma temporada mesmo de uma série de TV. A gente está... esse é a capa do nosso segundo trabalho, que ainda está para sair. Se tudo der certo, a gente consegue lançar ainda esse ano. Maravilha. Esse é o logo do nosso coletivo, né? O CBGB.
Tá, ok. Aí estão os membros, né? O André, a Germana, eu e o Paulo. Legal. Isso aí é uma imagem do Vegas, né? Que é esse trabalho que a gente está para lançar agora. Também é uma continuação do trabalho anterior, né? Que é o Draconia. Essa foi uma brincadeira também do coletivo, né? Com capas de CD. Uma coisa do coletivo é que a gente foi unido meio pela música, né? Por ter um gosto musical bem parecido. Entendi. E flertar um pouco com essa coisa da cultura pop, né? Juntando música, quadrinhos, cinema. Certo. Essa é uma brincadeira aí com Blonde. Essa é uma ilustração do André Freitas, que é a primeira página da Jam Session, que é o material que a gente vai tentar lançar agora no final do ano, misturando. Cada um a gente misturou as coisas. Então, eu roteirizei uma história no Draconia, mas quem vai desenhar vai ser o André do Osman. Né? A Germana está desenhando uma história do Osman que o André roteirizou. E o Paulo vai desenhar uma história da Germana, da Liz Bordello. Né? Entendi. Então a gente misturou, fez uma jam session. Imagina, legal. Essa é uma imagem do primeiro volume, né, do Draconia, da arte do Paulo César. E esse é um material que também está para sair, que é com uma ilustradora, amiga minha, a Viviane Cavalcante, que é um material que a gente pretende lançar, ainda talvez esse ano também, que é uma história fechada, falando um pouco sobre... É uma história, digamos assim, de virada de jogo, né, de superação. Né? Esse material aí, a história de um casal que se reencontra, digamos, para um acerto de contas. Legal. Bacana. Como é que saiu a ideia de juntar as forças aí? Então, a gente, num desses Cada eventos, um fazia trabalhos separados. Isso, perfeito, tá. E aí a gente se conheceu num dos eventos, né, de quadrinhos. E a nossa empatia foi muito forte, a gente começou a trocar ideias e as nossas referências tinham pontos de conexão muito forte. As intersecções, né? Exatamente. E aí, nos eventos seguintes que a gente foi se encontrando, surgiu a ideia, né, algumas coincidências de pegar a mesa ao lado um do outro. E aí, nos eventos seguintes, a gente acabou cultivando essa ideia, né? Primeiro começou eu, o Paulo e o André, né? E logo em seguida a Germana entrou para temperar um pouco mais essa mistura, né? Entendi. E é muito legal essa ideia de coletivo, porque você amplia, né, as discussões, você traz coisas diferentes, é uma coisa bem interessante. Eu estou adorando fazer parte desse coletivo. Maravilha. O que é muito interessante, trabalhar em conjunto também não é muito fácil. É verdade. Né? Porque cada um tem as suas ideias, né? A gente tem assim, mesmo que tenha pontos em comum, né? Eu acho que tem que ter uma flexibilidade, né? Sem Alguém dúvida. tem que ceder sempre em algumas coisas, né? Sem das dúvida. ideias aí. Sim. E quem que criou aí a Draconia? E por que o nome também? Então, a Draconia é porque eu e o Paulo, a gente gosta muito de uma banda chamada Paradise Lost. E eles têm um álbum chamado Draconian Times. Ah, né? ok, tá. Mas Draconia é um termo também referente a um imperador romano, né, Draco, que durante a época dele as leis eram muito severas, né? Então a gente pegou esse conceito, né, e essa é um pouco a linha guia do nosso trabalho, né? Basicamente é uma história de vampiros, né? Certo. Na verdade, os vampiros são mais um pretexto para a gente poder contar algumas histórias que vão no sentido daquilo que é mais humano, sabe?
A ideia surgiu com a ideia, o que os vampiros fazem para sobreviver, além de, né, tomar sangue, né? Eles têm que trabalhar, têm que fazer alguma coisa. Então a premissa é basicamente essa, né? Onde que eles se adaptariam no nosso mundo, né, contemporâneo, onde que eles se adaptariam, né? Como que eles conseguiriam sobreviver. Então a ideia de Dracônia é basicamente isso. Legal. E dos outros personagens que foram surgindo aí, os outros álbuns aí? Então, essa outra história que eu mostrei, chama Virada Paulista, né? Surgiu de um conto que eu escrevi e era um roteiro que estava lá na gaveta, e aí eu chamei essa minha amiga, a Viviane, e perguntei para ela se ela topava fazer essa ilustração, fazer o gibi e tal. Então foi esse trabalho foi bem coletivo também, porque a gente contou, o trabalho foi feito em cima de fotos, então a gente primeiro tirou foto com modelos e tal, e em seguida todo o trabalho de fazer a diagramação das páginas e tal, ficou tudo com a Viviane. Então foi reaproveitar um material que estava lá. Maravilha, tá bom. E fala um pouquinho mais da Jam Session, como é que surgiu a ideia de um roteirizar e o outro desenhar, até personagens totalmente diferentes que não estava acostumado aí. Isso foi bem legal. A gente costuma falar que são os nossos brinquedos, né? Então, cada um já tem intimidade com os personagens, já sabe os seus próprios, né? Mas tanto ao ler a Lise, né? A Lise Bordello e ler o Osmo, era algo que suscitou na gente, né, um interesse em querer brincar com o brinquedo dos outros. Ok, né? Legal. Então foi meio que natural, assim, foi algo que agora eu não lembro quem propôs e foi algo que foi super aceito pelo resto do grupo. Ok, e esse trabalho está em andamento hoje? Está em andamento, acredito que até o final do ano a gente consiga lançar. Que maravilha. Eu tô bem na expectativa de ver. Vocês colocam, assim, datas aí para cada um ou não? Como é que vocês trabalham? Então, o nosso trabalho, né, principalmente o Dracônia, é um trabalho independente, então ele depende muito dos outros trabalhos que a gente está desenvolvendo. Né? Então a gente tem que alternar, né, os trabalhos que são encomendados, né, com os trabalhos com o trabalho da própria revista. Então às vezes a gente leva um tempo maior do que a gente gostaria para produzir, né, um quadrinho, a revista, enfim. Então às vezes demora um pouco mais. Entendi. Mas um fica cutucando o outro. Tá. Vocês se encontram de vez em quando também? A gente promove aí encontros periódicos, isso né, é interessante. para decidir qual o próximo passo do coletivo, o que a gente vai fazer, para colocar os outros a par do que a gente está produzindo. Né? Então, para o ano que vem a gente ainda a gente não tem material gráfico, né? A gente ainda não pode fazer. Mas a gente já tem um projeto para o ano que vem, que é o videoclipe de papel, que eu acho que a Germana até comentou aqui. Tá. Fala um pouquinho aí. Eu vou falar só um pouquinho. Tá bom. O que você puder falar. Então, porque assim, é uma ideia, ela ainda tá germinando, na verdade, que é juntar um pouco essa coisa que uniu a gente, né? Que é quadrinhos e música. E, a partir disso, trazer histórias curtas a respeito desse universo da música, né? Principalmente do rock, que é algo que a gente gosta bastante. Legal. Algum de vocês canta aí, toca também ou não? Não, acho que nenhum de nós. Mas a gente faz essa brincadeira que somos uma banda, né? Então, o André é o vocalista, a Germana é a guitarrista, o Paulo o baixista e eu sou o baterista. Não, mas é bacana, porque faz assim uma analogia, como se fosse uma orquestra, só que ali cada um de vocês também é um maestro, né? De alguma forma sim, E cada um é responsável, digamos
das coisas. É como eu falei, o coletivo está sendo muito legal porque a gente está conseguindo dividir as tarefas, né? Onde um falha, o outro vai lá e fala, olha, não, pode deixar que eu seguro essa para você, eu faço essa para você, e assim vai. Eles, na verdade, eu acabo ficando, como eu sou o único que só escreve, né? Okay, então eu acabo ficando um pouco no background, né? Mas é muito legal essa parceria com esse grupo. Bacana. E como que é, por exemplo, cada desenhista tem um traço mais ou menos do estilo dele, né? Sem dúvida. Então, por exemplo, pegar a Lise Bordello, ser desenhada por um outro desenhista, como é que foi aí? Pois quero muito ver o resultado disso, né? Você tem que respeitar as características, exatamente, né? Exatamente. Então está sendo, algumas páginas já estão prontas, né? E tá muito legal, tá muito bacana ver esse resultado, né? Um personagem, né? O nosso personagem feito no traço de outro profissional. Pô, e que é muito interessante, muito gostoso, é muito gostoso. Bacana. Isso daí acontece aí, você vê quando as publicações que tem assim, muita tiragem, no caso aí Disney mesmo, Maurício de Souza, você tem que ter braços aí que fazem a disseminação, né? Mas com pouco tempo aí de sucesso, né? Eu vejo que ficou muito legal assim, vocês fazerem essa permuta de ideias, não só de ideias, de roteiros também, mas também de colocar os personagens aí desenhados por outras pessoas. Sim, é muito legal. O brainstorm, né, as ideias vêm, às vezes durante o dia a gente conversa também muito pelo Messenger, e aí é muito legal. As ideias vão surgindo, a gente vai postando no Facebook, é muito bacana. Sai discussão também ou não? Sai briga aí? Olha, até agora não. Até agora tem sido pacífica a nossa convivência. Tá sendo muito legal mesmo. Tá bom. André, você quer deixar... falar mais alguma coisa, que já estamos nos tantos finais aí, espero que você volte outras vezes, né? Quiser falar de novos projetos, quiser deixar uma mensagem aí pro pessoal que está nos assistindo. Eu quero só indicar aí as produções, né, do CBGB, o Lise Bordello, o Osman, o Dracônia, né? Espero que agora no final do ano a gente possa lançar o Vegas, que é um segundo volume. E pessoal que tiver curiosidade, entrar na página no Facebook, no CBGB, ou então no Dracônia, tem lá as imagens, as informações, os eventos que a gente vai estar presente, né? Quem tiver interesse também em entrar em contato, alguma dúvida, pode mandar e-mail direto para o e-mail. Fala teu e-mail ali. Alfarias, ALL @hotmail.com. Perfeito. Espero que você volte outras vezes aí para falar das novidades aí. Espero que sim, espero que eu possa voltar aqui com o CBGB inteiro. Perfeito, tá ótimo. Muito obrigado pela tua presença aqui. Imagina, eu que agradeço. Bom.